Então, pessoal, hoje a ideia é a gente seguir de onde nós paramos na nossa última aula, né? A gente tinha ficado de trabalhar uma técnica, né? Que é a técnica da balança decisória, né? Ou balança decisional, ou lista de vantagens e desvantagens. Então, a ideia é hoje a gente poder trabalhar essa técnica juntos, né? Ver como é que ela funciona e depois nós entrarmos em inteligências múltiplas, ok? Nós não chegamos a ver, né, a balança decisória na última aula, né? Eu acredito que não entramos, ficamos só na resolução de problemas, né? Então vamos lá. A ideia é a gente experienciar também essa técnica, né? Que vai trabalhar também as nossas funções executivas. Então, a gente tinha proposto, né, uma atividade que a gente fez que foi de resolução de problemas. E agora, a ideia é a gente poder trabalhar como é que a gente desenvolve a técnica da balança decisória. Nesse sentido, eu vou pedir que vocês tenham uma folha de papel e uma caneta, ou um lápis, tá? Eu espero todos providenciarem. Pode ser uma folha de ofício, pode ser uma folha pautada, um lápis ou uma caneta. Não é do nenê esse leite aí, né, professor? Olha a carinha dele ali, de que tá fazendo arte. Ai, ai, ai. Não pude perder, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Deixa eu diminuir o som aqui do microfone. Então, vamos lá. O bebê grande também precisa se alimentar. O Nan, é o Nan 1. Tá certo. Eu quase passei impune, viu? Eu vou ter que rir disso. Foi o Ricardo. Ainda bem que a aula é atento. Bom, a compostura. Começamos bem. Vamos lá. Não, hoje o dia foi puxado do professor, ele está precisando repor as energias. Vamos lá. Então, pessoal, a ideia agora é a gente trabalhar a técnica, né, da balança. Sugiro fazer um intervalo agora. Eu não vou. Ele não consegue nem falar, Ricardo. Ele está Eu tô vendo. Olha a cor das bochechas. O intervalo vai ser longo hoje. Ah, Paty, que saia justa que eu deixei ele, né? Então, pessoal, vamos lá, né? Trabalhar a técnica da balança decisória. Vamos ver como é que ela funciona, né? Por exemplo, olha só que interessante. Ela é uma atividade que a gente usa com a finalidade da resolução de um processo de ambivalência, para auxiliar, como uma ferramenta a mais. Ela não tem a pretensão de ser algo que provavelmente vai fazer vocês tomarem uma decisão ou não, mas tem a proposta de auxiliar na reflexão, na metacognição a respeito de uma decisão, né, para que vocês optem por um caminho ou por outro. Então, a ideia dessa técnica é auxiliar nessa resolução dessa ambivalência. Vamos por que caminho? A dúvida que muitas vezes paralisa a gente, né? Impede a gente de tomar decisões que sejam mais assertivas ou não. Então, nesse momento, eu convido a turma que vocês pensem em comportamentos, que vocês avaliem, que vocês não sabem se vocês vão adotar ou não, né? Por exemplo, mantenho meu relacionamento ou me separo?
Começo a fazer exercícios ou não começo a fazer exercícios? Tomo não meu filho ou não tomo, né? Então, enfim, comportamentos que vocês têm que avaliar ou reavaliar, né? Ou reajustar para tomada de decisão. Então, assim, algo que seja relacionado a prontidão à mudança, né? Algo que esteja relacionado assim, eu não sei que comportamento devo adotar, né? Eu devo mudar ou não devo mudar? É algo que eu esteja em dúvida entre fazer ou não fazer, né? Por isso eu criei aqui na folha, ó, uma divisão, né? Aqui fiz uma linha, né, vertical e uma horizontal, onde eu botei dois tópicos: fazer ou não fazer um comportamento. Então, vocês vão colocar aqui, vocês não precisam dividir com o professor ou com a turma, vocês vão fazer individualmente aí, botar o comportamento que vocês queiram mudar ou a ideia de não mudar, tá? Ok? Então, agora, inicialmente, eu quero que vocês pensem nesse comportamento. Vou dar mais uns 30 segundinhos. Então, agora, nós vamos nos focar nessa primeira coluna, razões para fazer uma mudança. Tá? E aqui vocês vão botar tudo aquilo que vier na cabeça. Vão criar itens, assim, ó. Criar itens e vão botar tudo que vier na cabeça de vocês. Tá? Por itens. Ok? Tentem deixar um espaçozinho aqui, ó. Nesta lateral aqui, ó. Tá? Nem que vocês desçam aqui uma linha para terminar de botar uma ideia, enfim, tá? E separem por itens.
Mais um minutinho, pessoal. Ok. Agora, do outro lado, razões para não fazer um comportamento, vocês também vão criar itens igualmente e colocar as razões para não tomar um determinado comportamento, atitude. Não precisa ser o mesmo número. Eu falo porque eu sei que tem pessoas que adoram simetria. Então, nossa, eu botei 3 motivos de um lado, tenho que botar 3 motivos do outro. Não, não precisa ser simétrico. Pode ter botado aqui 8 razões, do outro lado pode ser uma. Né? Então, deixem vir o que tiver que vir. Não se preocupem com simetria. Mais um minutinho. Então, pessoal, após terminarem, vocês vão fazer uma contagem simples das razões para fazer ou não fazer o comportamento e vão botar aqui do lado. Aqui, ó, na lateral eu escrevi quantitativo, tá? Então, aqui uma razão quantitativa, apenas é a soma dos itens de cada lado. Vou botar um número chutado aqui. Tá? Digamos que de um lado tenham 6 razões para se fazer um determinado comportamento e do outro lado se tenha 8 razões para não fazer. Tá? Apenas somar. Ok? Agora, a gente vai voltar lá para cima e do lado de cada item que vocês fizeram, tanto para as razões para fazer um comportamento ou para não fazer, são criar esses parênteses aqui. Do lado de cada um dos itens. Um parênteses que vocês vão deixar em branco. Tá?
Ok. Mais um segundinho. Ok, vamos lá. O que vocês vão colocar em cada um desses parênteses? Vocês vão ler, por exemplo, primeiro se concentra nas razões para fazer um determinado comportamento. Vocês vão ler cada um dos motivos que vocês colocaram, tá? Então, cada um de forma singular, um a um, vocês vão avaliando de 0 a 10 quanto esta razão ela é importante para você. Então, vai ler o primeiro item e vai pensar, este primeiro item, de 0 a 10, o quanto ele é importante, sendo que 0 é nada importante e 10 não poderia ser mais importante. É uma escala analógica subjetiva, vai de acordo com o feeling de cada um. Tá? O quanto mais se aproxima do 10, distancia do 10, vai do feeling de cada um, da avaliação subjetiva de cada um dos itens que vocês vão fazer aqui. Ok? E vão colocando de 0 a 10. Tá? Aguardo vocês fazerem. Avaliem bem, pensem bem. E depois, do outro lado, a mesma coisa. Botar ali, entre parênteses, para cada um dos itens da razão de não fazer, o quanto cada item é importante, o quanto ele impacta em vocês de 0 a 10. O quanto ele é realmente importante na vida de vocês, para cada um desses itens. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui embaixo, tá? Aqui eu já botei umas notas, tá? Se considerem essas notas aqui. Aqui embaixo dessa primeira nota que vocês fizeram, vocês vão fazer a média deste score aqui entre os parênteses. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, razões para fazer. Vocês vão somar todas essas notas que vocês botaram aqui e dividir pelo número de itens.
Digamos, botei aqui 6 itens, 6 razões para fazer um comportamento. É o número pelo qual vocês vão dividir a soma dos itens que estão em parênteses. Digamos que a soma dos itens que deu em parênteses é 60. Deu 60. Daí vocês vão dividir por 6. Daí vai dar a média. Que pode ser 10, no caso. Né? É só um exemplo. Né? Então, soma os itens que estão em parênteses e depois divide pelo número de itens que vocês colocaram. A gente tem um valor médio. Um score médio. Dos dois lados façam isso. Tá? Ok? Então, aqui abaixo daquela primeira pontuação, se eu botar essa nova pontuação. Tá? E aqui do ladinho, ó, eu botei escrito qualitativo. O que antes era quantitativo, agora é qualitativo. Então, a ideia aqui é vocês poderem, primeiro, ler, né, organizar o pensamento, porque quando a gente coloca razões para fazer, razões para não fazer, a primeira coisa que vocês estão fazendo é a organização do pensamento. Né? Organizar as ideias em tópicos, né? Separando, refletindo, né? Sobre razões para fazer e não fazer. Depois vocês estão fazendo um processo de julgamento, né? De avaliação racional dos números de motivos que tu tem para fazer algo ou não fazer, né? De forma racional, de uma forma bem quantitativa, e depois, quando a gente faz esses parênteses, assim, e o quanto a gente atribui uma escala de valor para cada um desses itens, a gente está olhando mais os aspectos emocionais envolvidos na tomada de decisão. Então, esta média aqui está relacionada mais com um processo emocional. Então, a gente tem um lado racional em cima e emocional que conta. Então, às vezes pode acontecer o contrário. Pode, no aspecto racional, ter dado uma pontuação menor para fazer do que para não fazer. Mas daqui a pouco tu vai ver tuas emoções e ver, não, tá me dizendo o contrário. Então aí tá meu conflito, né? Para tu entender melhor, daqui a pouco não, tu vê que, poxa, eu tenho muitos motivos realmente racionais e emocionais para tomar uma decisão ou não tomar uma decisão. Por que que eu não tomo? Quais são as barreiras? Então aí já entra o processo de reflexão para tomada de decisão, né? Então aí a gente tem a organização do pensamento, sistematização do pensamento, julgamento,
auxílio no processo de tomada de decisão e julgamento, né? Uma reflexão para tomada de decisão e julgamento. Então, é uma forma de a gente ajudar no processo, né, de funções executivas, tanto de organização do pensamento de algumas ideias, né, da sistematização desse pensamento, no julgamento, no processo de tomada de decisão, né, ser feito com mais qualidade, com mais apropriado do que realmente a gente pensa sobre o assunto ou não, o que realmente pesa para mim ou não uma decisão, o que é racional, o que é emocional, né? Então, é para ajudar, é uma ferramenta a mais. Como eu falei lá no início, ela não tem a intenção necessariamente de ser uma ferramenta que vai decidir a vida de vocês com relação ao assunto. Mas tem a pretensão, sim, de ser uma ferramenta que vai ser mais uma das aliadas no processo de reflexão sobre uma tomada de decisão, né, e julgamento sobre algo importante na vida de vocês. É uma ferramenta que ajuda, que soma, né, nesse processo. Tá? Não sei como é que foi para vocês fazer essa atividade, o que vocês acharam. Como é que foi? Não precisa comentar o que botou, mas como é que se sentiu fazendo, quais foram as impressões, se alguém quiser compartilhar. Professora, eu achei interessante ter a percepção dos comportamentos que tu quer, que tu tens, que tu tem que mudar, mas não sei se eu tenho completa percepção dos meus comportamentos. Aí precisaria bastante do autoconhecimento, né? Uhum. Não sei, parece. É uma ferramenta, porque daqui a pouco isso ajuda a gente a entender um processo de confusão. É justamente por isso que eu não saí. Mas quais são essas barreiras? Quais são as travas emocionais, né? Que me levam a não tomar uma atitude. Eu adorei. Adorei, acho que esse exercício é bem prático, assim, para a vida. Uhum. Adorei. Ele é simples, mas tem um pezinho na complexidade também, né? Porque ajuda a gente a organizar nossas ideias, né? Exato. Entender e sistematizá-las melhores, né? Para tomada, para auxiliar. É uma ferramenta a mais, né? No auxílio de um processo de tomada de decisão e julgamento. Né? E aí a gente entra em discussões. Daqui a pouco tu chega para uma pessoa, por exemplo, que tem todas as razões para fazer um comportamento. Daqui a pouco o fazer é terminar uma relação. E essa pessoa, meu Deus, eu tenho todas as razões racionais e emocionais para tomar essa decisão. Por que eu não tomo, né? E tu vai ver essa pessoa, tu tá no trabalho psicoterápico, tu vê que essa pessoa tem uma questão de crenças, de esquemas mentais de autossacrifício ou de dependência emocional, e aí estão as travas, né? A insegurança de como vai ser depois. E claro, isso é uma ferramenta que o entendimento do resultado vai entrar dentro de um contexto, né, maior. Mas enfim, é só para vocês ver como é que vocês se sentiam fazendo, né, vivenciando, experienciando um trabalho focado no, né, no desenvolvimento, né, na avaliação de uma função executiva. Ok, pessoal? Então tá. Estão tão quietinhos, né? Tá tudo bem? Aconteceu algo? Deve ser o frio, né? Pode ser. Eu tô quietinha que eu tô tomando café, professor. Ah, tá. Agora que eu cheguei, eu tô comendo e assistindo a aula. Ou o processo ele foi muito profundo, que o pessoal tá num processo de catarse, assim, né? Eu fiquei pensando, ou, né? Enfim, tudo tem inferência, né? Hã? Sônia? Autoconhecimento. O cara para pensar, nossa, o que eu preciso, né? Uhum. Começa a botar no papel, sai coisas que, ó. Uhum. Começa a se analisar, né?
Nem fala em café, viu? Depois tu vai ver na gravação a gafe do início do professor aí, que eu pego com a boca na botija. Ai, ai. Essa aí é bom pra ter história pra contar depois. Ainda peguei uns biscoitos que faz barulho, essas coisas de polvilho. Não dá pra comer, que a gente se suja tudo e ainda faz um barulhão, né? Uhum. Ai, ai. Aqui vou então abrir a nossa aula de hoje, tá? Pra gente iniciá-la. Só um pouquinho aqui. Vou abrir de novo que eu fechei aqui. Ok. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Professor, queria te contar uma coisa. Eu fiz aquele jogo com a minha turma, com as crianças, para ver como que eles iam se posicionar, né? Daí eu tenho alguns online e alguns na sala. Interessante que eles não se preocupam, né, em eliminar o colega, né? A preocupação era em ganhar, né? Cada vez que ganhava ponto, ficava sorridente, tinha que eliminar alguém mais feliz ainda, que dizia assim, -1, né? Estavam contando quantos ficassem, de que forma que eles iam ganhar mais rápido, né? E aí, no final, eu fiz uma conversa com eles, né? E aí, o colega que foi excluído falou que se sentiu que ficou triste, porque justamente foi a amiguinha que ele mais gostava, que não pensou, assim, excluiu ele. Ele disse assim, mas eu não senti nada, quem sentiu foi tu. Como a prof fala, às vezes, que o sentimento é teu, foi tu que sentiu. O jeitinho deles resolvendo, né? A postura diferente. É interessante, né, para mostrar assim, e claro, às vezes dependendo também do estágio de desenvolvimento, os alunos são bem competitivos, né? Então essa coisa de bom, você é solidário, meu colega, não, vou eliminar, né? Você pega uma turma ali de 8 a 12 anos, assim, eles são extremamente competitivos, né? Eles não vão parar para pensar muito no sentimento do colega, ainda vai eliminar, ainda vai brincar, né? É uma fase muito da libido, anos, né? 7 anos, onde o libido já está mais deslocado para as atividades, né, de jogos, né, enfim. A Andrea até colocou que eles são competitivos e sinceros. Eles falam, eles não têm medo de falar. Mas as meninas tentaram se proteger um pouco mais, assim, que ela tem um grupinho mais fechado. Até mesmo quem estava no online, ela dizia assim, não tira quem está no online, vamos pensar em outra aqui na sala. Elas queriam se proteger entre elas, assim, de alguma forma. Agora os meninos era aquela coisa, tira fulano. Aí eles pensavam quem era o mais esperto, da outra disse assim, tira ele porque ele é rápido nos números, não sei o que, esse aqui é mais esperto. E querendo ou não, isso é um processo emocional, né? Onde mostra quem é que me ameaça mais por ser mais esperto, mais inteligente, a preocupação. E isso também demanda um pensamento, uma avaliação, né? De bom, qual que me ameaça mais aqui, né? Deixa eu pensar no jogo, né? Então, vou tirar esse fulaninho aqui, né? Daí a resposta já vai se atrasando. Agora, se dá um exercício de conta simples, bom, daí exercício é rapidinho, né? Termina rápido, não precisa pensar, não precisa teorizar, não precisa avaliar bem o comportamento dos colegas, como que isso vai impactar, né? Eu fiz No eles resultado contarem final. No final como eles se sentiram, né? E aí já puxei aquela questão, né? E agora te coloca no lugar do colega, daí já trouxe a empatia, outras coisas para conversar com eles, né? E aí eles gostam bastante. Daí tem um sempre diz assim, a prof tá sempre falando das emoções aí, dos sentimentos, mas esse sentimento não é meu, quer dizer, eu digo, mas não é teu, mas é do outro, né? A gente também precisa reconhecer, né? Cada um vai sentir de uma forma essa ação, né? E ele disse assim, não senti nada quando eu excluí. Mas interessante tu colocar assim, porque realmente, né? Acho que está corretíssimo nesse sentido. É uma habilidade que a gente tem que monitorar e a gente pode ir desenvolvendo, né? E até vender com o peixe como é uma habilidade importante para a vida, né? Minha capacidade de conseguir me colocar no lugar
do outro, né? Pensar na perspectiva do outro. A empatia é uma ferramenta que pode nos ajudar também na nossa vida, a tomar decisões mais inteligentes, né? Que venham beneficiar o contexto onde eu tô, né? Então, é bem interessante E a gente a sempre forma... ser ensinada, né? Uma coisa que a gente trabalha bastante, porque a criança, ela vive no centro do eu, né? Aquela questão, tudo gira... Aí tu entendeu do outro, né? Parar um pouquinho pra pensar e te colocar aqui. Tem que te colocar e entender, não é só olhar, aconteceu com o outro. Às vezes eu digo pra eles, não é só simplesmente olhar, pessoal. A gente precisa olhar e acolher, entender o que aconteceu realmente, como se a gente estivesse naquele lugar. Daí eles ficaram pensando depois do jogo, assim, a gente conversou bastante, foi bem legal a proposta. Ótimo, ótimo, que bacana. Obrigado por compartilhar com a gente a tua experiência, é interessante. Então, pessoal, vamos entrar em inteligências múltiplas. E a ideia aqui é a gente trabalhar principalmente o conceito do Howard Gardner, né? Que é o princípio de inteligência que eu acredito que é um dos mais bem vistos ainda atualmente, né? Que quebra um pouco aquele paradigma numérico, de QI numérico, né? Reducionista. A gente tem alguns instrumentos para medição de inteligência global, né? Tu pode pegar e aplicar um VISC e um VAIS, né? Da escala Wechsler, para ter uma medição de score de capacidade cognitiva, né? Se está dentro da média esperada para a idade, acima, abaixo, né? Vai te dar ali, né? Média, média superior, superior, média inferior, média inferior. Desculpa, filha, não vou mais tomar. Só um pouquinho aqui. Então, tá reclamando agora, viu, Ricardo? Ficou chateado. Culpa tua. Tô brincando. Então, ele vai dar scores, né, mas baseado numa inteligência global, onde vão ter testes numéricos, testes analíticos, de organização do pensamento, de linguagem geral, né? Então, eu acho isso um pouco injusto, porque isso acaba não medindo, acaba reduzindo o sujeito a um score muito global de conhecimento. E nem sempre as pessoas têm áreas de interesses iguais, né? E o contexto de vida também influencia as pessoas para tomarem determinadas decisões e seguirem determinados caminhos de desenvolvimento de áreas específicas do conhecimento, que não necessariamente precisa ser global. A vida não é um ensino fundamental, a vida ela exige um processo organicista, né, de escolhas de áreas afins, né? Então, a habilidade, a aptidão, junto com um contexto que tenha sido facilitador de um desenvolvimento de inteligências numa determinada área, vão fazer com que a pessoa tenha competências específicas desenvolvidas. E essas competências específicas foram estudadas pelo Howard Gardner, né, que identificou alguns tipos de competências específicas dos seres humanos. Então, tem um ponto de vista mais interacionista, holístico, sobre os processos mentais, cognitivos e da inteligência, e menos localizacionista, assim, menos, diria, diria o contrário, mais localizacionista e menos holístico, né? Ou seja, o sujeito tem que ter uma inteligência geral sobre tudo. Não, ele tem algumas competências específicas em determinadas áreas. E não terem outras não significa que ele não é inteligente. Talvez que ele não tenha se desenvolvido bem numa determinada área, por diversos motivos e experiências de vida, né? Que o levaram a tomar um determinado caminho de desenvolvimento. Então essa é a discussão que eu gostaria que a gente tivesse hoje, baseado nisso, né, e quebrar aquele paradigma do QI, né, do score numérico, né? Não estou desfazendo disso, é uma ferramenta que ajuda, né, até a gente poder entender se uma criança, daqui a pouco eu quero aplicar um VISC, que eu posso aplicar até 16 anos e 11 meses, né? Para ver como é que está o desenvolvimento global, né? Se tem algum déficit importante no aprendizado, claro, uma ferramenta importante, mas não, eu acho a palavra inteligência um peso muito grande, né? Um score de inteligência, né? O que realmente é inteligência?
É um inteligência algo global ou é algo específico? São competências específicas. O sujeito tem diversas inteligências. Então, essa é a discussão que nós vamos ter hoje a partir dessa teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. Tá? E entender como é que as pessoas aprendem, né? Porque quando a gente está discutindo inteligência, a gente está discutindo quais são os aspectos psicológicos, sociais, culturais, né, de contexto, biológicos, que favorecem um processo de aprendizado, como a pessoa vai se desenvolver no meio. Então, a gente também vai discutir um pouquinho, assim, de forma mais geral, alguns conceitos a respeito disso. Vou trazer até um pouco de Carl Jung, né, que é um teórico que vocês gostam muito, que vocês citam muito, e também, claro, trazer alguns conceitos do Steinberg, tá, a respeito desse processo de aprendizado. Opa, deixa eu voltar. Então, Howard Gardner, tá, é um americano que desenvolveu essa teoria, né, onde ele entendeu que essas inteligências múltiplas elas se desenvolvem na mediação de aspectos biológicos, psicológicos e culturais. Então, nós temos questões inatas, de aptidões inatas, né, que nós podemos nascer com algumas facilidades específicas numa determinada área, mas de nada isso se vale se o contexto não for reforçador dessa característica, ou seja, se o ambiente não fizer que eu coloque essa potência em ato, né, que eu preciso utilizar e descobrir essas minhas competências e aptidões, né, e desenvolvê-las, né, os aspectos psicológicos também, de eu me sentir recompensado nessa relação com o ambiente me recompensar, me gratificar por seguir um determinado caminho, né? Daqui a pouco eu começo a jogar futebol, vejo que eu me dou bem, me torno um goleador do meu time, daqui a pouco eu peço para meu pai me inscrever numa escolinha, daqui a pouco eu já estou jogando lá no Grêmio ou no Inter, daqui a pouco eu estou fazendo gol nas categorias de base, daqui a pouco eu começo a ter o sonho de ser jogador de futebol, né? Então eu já começo a me preparar, eu fui recompensado, eu tive escolhas, primeiro o ambiente me colocou em situações de jogos de futebol onde eu pude me experienciar, né? Eu também comecei a fazer gols nos jogos, então assim, eu fui recompensado, tive gratificações. Eu tenho aptidão também, eu tenho uma capacidade sinestésica que me permitiu ter bons resultados, um bom desempenho na atividade. Então é a integralidade entre aspectos biológicos, psicológicos e culturais que vão fazer que o indivíduo se torne perito em determinadas áreas do conhecimento, né? Desenvolver uma determinada competência de inteligência. Gardner afirma que inteligência não é uma propriedade única da mente humana, mas a interação entre competências intelectuais, as inteligências. Cada competência é relativamente dependente das outras, ou seja, eu posso ter uma capacidade sinestésica maravilhosa e ter uma competência intrapessoal mais empobrecida. No entanto, eu posso ter uma intrapessoal muito boa e uma linguística não tão boa. Então, eu posso ter algumas áreas bem desenvolvidas e outras nem tanto, porque elas são independentes entre si. Tá? As competências não desenvolvidas ficariam inertes ou cristalizadas, né? Inertes no sentido de elas podem ser melhor desenvolvidas, aprendidas, treinadas, ou cristalizadas, ou seja, eu fiquei tanto tempo em desuso dessa competência que é muito difícil eu conseguir ter uma capacidade elevada de resolução de problemas naquele tipo de competência. Como, por exemplo, se eu resolver hoje ser um jogador de futebol, né, na idade que eu estou, muito dificilmente eu vou ter sucesso. Muito dificilmente. Eu passei a minha vida inteira, primeiro, né, jogando, mas não era meu forte, né? Jogava no gol, enfim, mas, né, não tinha destaque nessa atividade, e depois fiquei muito tempo sem jogar. Então, se eu começar agora, tem uma série de questões que vão ser
limitadoras. Uma é cultural, social, como é que eu vou adequar a minha rotina de vida agora que eu tenho hoje a treinar futebol, né? Outra, psicológica, será que eu me vejo capaz de ainda desenvolver uma nova capacidade nesse sentido, onde eu nunca tive uma grande recompensa, onde eu nunca fui gratificado? E terceiro, e talvez a mais importante de todas, a biológica, né? Eu preciso criar um condicionamento específico que eu não criei a vida toda. Será que dá tempo? Agora o tempo joga contra, enfim, então, né? Tem alguns processos que às vezes ficam cristalizados, são mais difíceis a gente poder retomar, né? Mas a maioria das competências, elas são capazes de serem treinadas e desenvolvidas, né? Umas mais do que outras. Gardner também realiza uma síntese entre os estudos localizadores e holísticos, né? Ou seja, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que, bom, as inteligências, as competências que ele traz, elas são independentes entre si, porém, são relativamente independentes, elas podem se interrelacionar. Por exemplo, quando a gente fala de uma capacidade intrapessoal, a gente está falando de uma capacidade do sujeito de se conectar consigo mesmo, com seus pensamentos, com as suas ideias, né? Na busca daquilo que realmente é importante para ele, se conectar com o seu centro. E quando a gente fala de uma competência, de uma inteligência que é a espiritual, envolve isso também, envolve a caridade, envolve a entrega ao outro, mas também dentro de um senso de autodescoberta, onde a intrapessoal vai estar relacionada. Então, existe também uma inter-relação entre essas competências, entre essas inteligências, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma questão de divisão, independência, que estaria relacionado mais a um processo localizacionista cerebral, também a gente tem um ponto de vista holístico, né? Onde eu entendo que não, existe uma inter-relação entre faculdades, né, entre áreas do desenvolvimento de determinadas inteligências, né? Então é como se fosse uma síntese entre as duas ideias. E que áreas seriam essas? A linguística, a interpessoal, a intrapessoal, espacial, naturalística, espiritual, corporal sinestésica, lógico-matemática e musical. Hoje em dia, ele contesta um pouquinho, e a maioria dos teóricos também contesta a questão da naturalista e espiritual, como fazendo parte de outras categorias maiores, né? Hoje em dia, por exemplo, se coloca a espiritual como dentro da intrapessoal, né? Mas eu vou passar para vocês como foi construída esta ideia, né? Com essa separação aqui, tá? Essas 7 áreas aqui, tá? Então a ideia é a gente poder comentar sobre elas, falar um expoente, né? Uma pessoa que represente uma área dessas competências específicas, dessas inteligências, comentar as características de uma pessoa que tem essa inteligência, formas da gente desenvolver essa inteligência nas pessoas, como é que eu integro isso no processo de aprendizado, né? Na relação com os outros, como é que eu posso treinar isso em mim ou treinar nos outros essas habilidades, sugestões nesse sentido, né? Então essa vai ser a nossa a proposta, né? Do olhar dentro das inteligências múltiplas. Como alguns nomes importantes, nós temos, né, por exemplo, a inteligência linguística, temos Vinícius de Moraes, que foi um grande músico, mas também letrista, né, que tinha composições incríveis, uma capacidade de se expressar através dos poemas, né, das letras musicais, né, muito grande. Poderia botar Luiz Fernando Veríssimo, Érico Veríssimo, Machado de Assis, enfim, entre outros. Inteligência musical, Mozart, né, Vivaldi, Cazuza, Anitta, enfim, né, pessoas que se expressam através da inteligência musical. Inteligência lógico-matemática, Einstein, né,
um grande expoente, um físico, matemático muito importante para a história da humanidade. Inteligência espacial, Picasso, né, um pintor muito famoso, muito importante, cubista, né, que desenhava através de formas geométricas. Inteligência corporal sinestésica, o Baryshnikov, né, que foi um dançarino russo muito importante, que marcou a década de 70 e de 80, né, através da sua performance até hoje, um grande performista, né. Inteligência intrapessoal, temos como, por exemplo, Freud, poderíamos citar Jung, né, o Carl Rogers, o Aaron Beck, né, enfim, pessoas que estudam o processo intrapessoal de autorrelacionamento, né, da pessoa se entender também os seus processos internos, né. Inteligência interpessoal, que está relacionado a como eu passo a minha influência aos outros, né? Minha capacidade de ensinar, de persuadir o outro, né? Mas a persuasão do bem, né? De passar os meus conhecimentos, a minha sabedoria, né? Então, por exemplo, o Mahatma Gandhi, né? Temos inteligência espiritual, como, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, né? Poderíamos ter outras pessoas, como, por exemplo, o Papa João Paulo II, enfim, entre outros nomes, os mais diversos que me surgem aqui, poderia estar Chico Xavier, né, a Monja Coen, enfim, infinidade de pessoas que têm um processo de conexão com a espiritualidade, né, e da sabedoria construída a partir da espiritualidade. Inteligência naturalística, por exemplo, o José Lutzenberger, né, que foi um naturalista, também projetor, né, assim, ele foi um naturalista, pintor, um pouco arquiteto também, né, então uma pessoa, uma figura brasileira muito importante, né, assim, da cultura, né, do Brasil. Então a ideia agora é a gente poder estruturar desta forma, a gente falar sobre as inteligências, quais são o tipo de pessoas que se desenvolvem nessa área, exemplo de pessoas, e também a gente poder entender quais são as características dessas pessoas e como usar essa força para a aprendizagem, né? Então, quando nós falamos de inteligência linguística, onde é que a gente encontra geralmente essa inteligência na oralidade, na capacidade de passar, né, as ideias de forma oral, né, de forma verbal, de forma, né, escrita, falada, normalmente encontrada em escritores, poetas, redatores de textos para jornais, roteiristas, oradores, líderes políticos, editores, publicitários, jornalistas e redatores de discursos, né? Como exemplo de pessoa famosa, Winston Churchill, né, que foi um jornalista e político, né, líder político britânico, né, que depois se tornou um expoente muito importante, né, na Segunda Guerra Mundial. Não sei se alguém aqui acompanhou a série The Crow, que conta um pouquinho da história do papel dele na Segunda Guerra Mundial, né, quando ele se tornou primeiro-ministro, né, da Inglaterra, né. Então, foi uma pessoa que teve uma capacidade, né, linguística de se expressar muito acima da média, embora uma personalidade muito difícil de lidar. Características prováveis que a gente encontra em pessoas com essas capacidades, né, com essa inteligência. Pessoas sensíveis a regras, organizadas, sistemáticas, que gostam de ler, gostam de ouvir, gostam de escrever, gostam de jogos de palavras, têm boa memória para trivialidades, pode ser bom orador público e debatedor, embora alguns possam preferir a escrita ou comunicação oral, né? Então, geralmente são essas características, né? Por que sensíveis a regras e organizados? Porque
para tu ser um bom linguista, né, para tu ter essa capacidade bem desenvolvida, tu tem que ter uma boa capacidade de organização do pensamento, sistematização do pensamento. Então, uma pessoa que geralmente tem um processo de funcionamento de lado esquerdo mais bem ativado, né? Então, são pessoas mais sistemáticas, linguísticas, sensíveis a regras, a normas, né? Como usar essa força para a aprendizagem? Contar histórias, jogar jogos de memória com nomes locais, discussão, ler histórias, piadas, né, de gibis, de revistas, né, escrever histórias, né, estimular a criatividade para a pessoa escrever histórias, criar histórias, fazer malabarismo com vocabulário, entrevistas, fazer quebra-cabeças, jogos de soletração, integrar redação e leitura com outras áreas de assuntos afins, né? Produzir, editar e supervisionar revista ou jornal da escola, utilizar processador de texto como introdução a computadores, entre outras ideias, né? A gente trabalhar esta habilidade em nós ou nos outros, em terceiros. Inteligência lógico-matemática. Normalmente encontrada em matemáticos, cientistas, engenheiros, investigadores de polícia, advogados e contadores. Inteligência lógico-matemática é aquela capacidade mais racional, ligada à matemática, à física, né, aos números, à razão, né, à lógica. Então, como exemplo de pessoa famosa, nós temos a Maria Diamond, que foi uma professora neuroanatomista da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Né? Características prováveis que uma pessoa com esta capacidade, né, e competência de inteligência tem. Né? Pessoa que gosta de raciocínio abstrato, aprecia cálculos, gosta de ser organizado, porque também está muito ligado ao lado, né, esquerdo do cérebro, né? Utiliza estrutura lógica, gosta de precisão das coisas com linearidade, né? Aprecia computadores, aprecia resolução de problemas e experimentação de maneira lógica, né? Por que gosta de resolução de problemas? Porque tem etapas, né? Uma estrutura a ser seguida. Prefere anotações de forma ordenada. São pessoas, por exemplo, que adoram organogramas, fluxogramas, as coisas bem organizadinhas, lineares, de forma lógica, de forma cartesiana, né? O pensamento mais cartesiano. Como usar essa força para a aprendizagem? Estimular a resolução de problemas e jogos matemáticos, incentivar a interpretação de dados, estimular as próprias potencialidades, utilizar experimentos práticos e previsões, integrar organização e matemática em outras áreas curriculares, né? A interdisciplinaridade, ter um lugar para tudo, possibilitar a realização das coisas passo a passo, usar raciocínio dedutivo, empregar computadores da resolução de tarefas. Eu me lembro de um amigo meu que eu tinha, que ele era muito lógico matemático, ele era extremamente cartesiano para tudo. Talvez eu já tenha falado dele. Não vou mencionar o nome, é claro, embora ele não tenha Instagram nem Face. Mas eu me lembro que quando a gente era mais guri, assim, que quando a gente ia fazer uma viagem, né, concordo. Então, a gente ia fazer uma viagem, eu chegava na casa dele e ele tinha um programa no Excel que calculava automaticamente, dependendo dos dias que ele ficaria fora, a quantidade de comida que ele ia precisar comer, de carboidrato, de proteína, quantas meias ele tinha que levar, quantas cuecas, quantos calções, quantas camisetas, quantas jaquetas, né? E eu ficava olhando, meu Deus, cara, sensacional. Eu achava incrível, assim, porque, meu Deus, né? Como tá organizado, né? Eu já chego no guarda-roupa, dou um unidunidê, escolho, né? Separo algumas coisas, né? No feeling levo, né? Mas ele tinha um programa de Excel, né? Mas ao mesmo tempo, hoje eu pego e avalio, né? O quanto talvez isso também não escravize um pouco as pessoas, né? Tem esse tipo de característica, né? De, bom, e se eu não tenho isso para me ajudar? Faltou luz, como é que eu me organizo? Como é que eu organizo o meu pensamento?
né? Que pessoas que são assim muito obsessivas ou são às vezes muito dependentes da organização externa, porque muitas vezes, está entrando um pouquinho de inferência agora de psicologias, né? Mas as pessoas que são meio obsessivas, elas precisam organizar muito o meio externo para conseguir organizar o interno, senão o interno se desorganiza com facilidade. Até por isso mesmo eles acabaram desenvolvendo esta forma de ser. Então, ao mesmo tempo, quanto isso não aprisiona um pouco o sujeito, né? Mas, enfim, era uma habilidade também, né? De poder criar e sistematizar isso através de um programa de computador. O que estão achando? Está fazendo sentido? Se identificaram com alguma coisa até agora? Do que eu falei? Conhecem alguém com essas características? Oi, prof. Eu conheço. Meu marido é engenheiro e as contas no Excel eu também fico apavorada. Quando eu vejo ele fazendo os cálculos. Não sei como ele consegue, né? Uhum. Mas ele não é muito organizado, né? Ele também parece que a pessoa é organizada, assim. É muito. Mas a gente vi ele nesse das livros, não me identifiquei ainda. Ok. Pessoal, vou fazer um intervalinho, tá? Nós voltamos em 20 minutos, então, 8h27, a gente segue, tá? Ok? Nos vemos. Ok, prof. Tá bom, então. Todo mundo consegue visualizar a apresentação aqui? Sim. Ok. Então vamos seguir, pessoal. Outra inteligência que nós temos seria a inteligência visual e espacial, né? Que é a capacidade de se localizar no espaço e no tempo, né? A capacidade da pessoa de conseguir se situar, né? Orientar visualmente nos espaços, né? E na sua localização, né? Então, isso que a gente pressupõe de inteligência visual e espacial, né? A habilidade de conseguir também fazer, organizar, né, traçados e comportamentos dentro de áreas específicas, né? De forma ordenada. Então, isso também é inteligência visoespacial, normalmente encontrada em arquitetos, pintores, escultores, navegadores, jogadores de xadrez, estrategistas de campo de batalha, né? Um exemplo, o Pablo Picasso, né? Um pintor cubista, né? Muito famoso, muito conhecido até hoje. Muito citado, né? Com os pintores mais conhecidos, né? Características prováveis, né? Como é que são essas pessoas? Como é que as pessoas, quando a gente observa as pessoas, quais são as características mais comuns dessas pessoas, né? Que comumente a gente encontra nelas? São pessoas que pensam em figuras, né? Normalmente elas criam mapas mentais daquilo que tu fala para elas, com figuras, né? Com imagens, né?
cria imagens mentais, utiliza metáforas, gostam de arte, de desenho, de pintura, escultura, lembram-se de configuras, né? Lê com facilidade mapas, gráficos e diagramas, então tem facilidade para manejar mapas, né? Gráficos, diagramas, coisas que às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente olha, meu Deus, o que significa isso? O que significa essa legenda, esse mapa aqui, as quantidades de informações, eles pegam isso e faz sentido, né? Se localizam com facilidade, gostam desse tipo de trabalho com gráficos, né? Com imagens, né? Tem bom senso de cores, utilizam todos os sentidos para formar imagens, né? Então a questão da imagem ela é muito importante, né? Pensar com imagens, criar imagens mentais, né? E como usar essa força para a aprendizagem? Utilizar figuras para aprender, né? Criar rabiscos, símbolos, desenhar diagramas, mapas, integrar a arte com outros assuntos, né? Quando eu falo ali usar figuras para aprender, criar rabiscos, símbolos, desenhar diagramas, mapas, tem um teórico dentro da aprendizagem, né? Que é um advogado e letrista que se chama William Douglas, que ele criou um livro chamado Mapas Mentais. E ali ele ajuda a gente a desenvolver a habilidade de pensar em imagens, pensar de forma ordenada através de organogramas, né? Criar mapas de conhecimento baseados em imagens que se interrelacionam. É bem interessante, assim, para quem gosta do assunto. Usar o mapeamento mental, a fazer atividades visuais, né, que usem mais aspectos visuais, né? Assistir a vídeos ou criar seus próprios vídeos, utilizar estímulos periféricos nas paredes, né? O concurseiro adora fazer isso, né? Pensa em teorias, em processos que envolvem a memorização de um determinado cálculo e coloca numa cartolina e gruda na parede para ficar sempre vendo, enxergando, né? Utilizar mímica, mudar de lugar na sala a fim de obter perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, utilizar fluxogramas, cartogramas, gráficos, salientar com cor, que eu uso aquela canetinha marca-texto para a gente conseguir se localizar melhor no espaço, no tempo dentro de uma leitura, né? Utilizar gráficos informatizados. Então são as formas de a gente poder trabalhar e desenvolver essas habilidades, né? Eu funciono muito bem, por exemplo, com canetinha marca-texto, assim, sempre, quando eu vou ler algo importante, eu sempre utilizo, assim, meus livros já são viciados, quando alguém me pede emprestado, ele já vai viciado com os lugares onde eu marquei com canetinha marca-texto, porque eu penso muito utilizando uma canetinha marca-texto, onde eu vejo passagens que eu entendo que são importantes, eu não sublinho com lápis, né, que depois dá para apagar, né? Eu já passo marca-texto, não estou nem aí, e é a forma como eu tenho de destacar aquilo que eu entendi como muito importante, né? Que eu tenho que dar destaque naquela leitura, né? O que nem sempre é bom para quem pega emprestado, porque a pessoa pode pensar diferente, pode entender que aquilo não era o principal e já está ali viciada na leitura, aquela marcação, né? Em destaque. Mas são estratégias, né? Que funcionam e são bem efetivas para desenvolver essa capacidade, né, visoespacial. Inteligência musical. Aqui está um tema interessante, porque tem uma área da psicologia, inclusive, que se chama musicoterapia, né? Eu tenho um conhecido meu que se chama André Carvalho, que ele trabalha com musicoterapia, bem interessante, assim, né? Então, além de ser uma área da inteligência, a gente pode entender até como uma área de intervenção dentro da psicologia, né? A área musical, né? Então, a capacidade da pessoa de se expressar através da musicalidade, né? Cantando, tocando um instrumento, criando
um som, uma batida, um ritmo, né? As formas rítmicas, a capacidade. São pessoas que normalmente têm trilha sonora na vida, tudo tem uma música que está relacionada a algum acontecimento, alguma experiência de vida específica, né? Então, normalmente encontrado em artistas, compositores, maestros, concertistas, engenheiros de gravação, fabricantes de instrumentos musicais, afinadores de instrumentos musicais, culturas sem uma linguagem escrita tradicional, né? Tem muitas culturas ainda que se diferenciam nesse sentido de não, ou do passado utilizarem a escrita tradicional, ou atualmente utilizarem os rituais serem feitos através de músicas, danças, né? Exemplo de pessoa famosa, Mozart, né? Amadeus Mozart, embora ali tenha a partitura da Mozartina, né, que não é de Mozart, né? Se não me engano é de Tchaikovsky, que é uma homenagem a ele, tá? Se eu não me engano, tá? Tchaikovsky, Mozartiana não é do Mozart. Características prováveis de uma pessoa com essa característica, né? Perdão da redundância. As características prováveis de uma pessoa que desenvolve essa área de habilidade, né? São pessoas sensíveis à entonação, ao ritmo, ao timbre, sensíveis ao poder emocional da música, sensíveis à organização complexa da música, podem ser profundamente espirituais, tocados por determinados ritmos, né? Ou seja, músicas que levam essa pessoa a ter uma conexão mais intrapessoal, né? Alguém se identifica, né? Muitas pessoas são musicais, né? Na psicologia eu vejo muitas pessoas com essa característica, inclusive. Como usar essa força para a aprendizagem, né? Tocar um instrumento musical, trabalhar com música, aprender através de canções, de poemas, com rima completa, usar concertos ativos e passivos para aprendizagem, ligar-se a um coral, a um grupo musical, escrever música, integrar música com assuntos de outras áreas, né? Mudar de humor com a música, né? Às vezes tem pacientes que são deprimidos que eu sugiro, né? Pacientes que estão com depressão, que uma das estratégias que eu faço é, bom, pensa numa playlist que te inspira, que te gera um fator inspiracional, com músicas que são capazes de te inspirar, te motivar, te trazer um momento bom. E vamos fazer uma playlist. E vamos ouvir pelo menos umas 2 vezes por dia essa playlist, né? 1 ou 2 vezes, enfim, né? Que é uma forma de gerar momentos bons desse sujeito, né? Para que a música interfira, ela muitas vezes interfere no nosso estado emocional, né? A gente fala ali, escrever música, integrar música com assuntos de outras áreas, né? Quem nunca foi para uma aula, né? Ou nunca ouviu falar de um professor de cursinho que integrou conhecimento, uma área do conhecimento com uma música, né? Para passar uma regra, né? Um conhecimento através de uma marchinha de carnaval, de um funk, de um rap, de música, um pop rock, enfim, né? É uma forma também de ativar áreas límbicas, né, emocionais, que melhoram a qualidade da nossa memória, né? Enfim, usar música para relaxar como estratégia de relaxamento, de autoconexão para um processo de meditação, fazer imagens seguras com música, compor música no computador, enfim, infinidade de estratégias para a gente utilizar a música ao nosso favor, né? Inteligência corporal sinestésica. Aqui é o calcanhar de Aquiles do professor. A maioria aqui ainda não me conhece ao vivo, né? Nunca teve a oportunidade de me ver dando uma aula ao vivo, né? Mas assim que tiverem a oportunidade, vão ver que o professor, às vezes é um pouco... Vou ser carinhoso comigo, tá? Às vezes é um pouco descuidadinho, né? Então, às vezes eu tô dando aula ali, deixo o apagador cair, daqui a pouco eu tô escrevendo uma coisa no quadro, viro, volto, viro,
né? E roço a roupa no quadro, daqui a pouco vai ver, eu tô cheio de giz nas costas, pouco a canetinha estoura na minha mão, parece uma criança ali no jardim de infância, né? Então, isso acontece com o professor, às vezes, na aula, né? Então, assim, o professor tem essa questão do corpo, da inteligência corporal, de como se colocar, assim, um pouquinho com dificuldade. E eu tenho uma lembrança minha de uma vez que eu fiz um curso de dança. Eu tentei, sabe? Não dá pra dizer, não pode se culpar um homem por não tentar. Eu fiz um curso de dança por um tempo, assim, e eu passei, eu me desenvolvi, eu saí de um tronco para um tronco dançante, né? Evolução mínima, assim, né? Porque eu realmente não tenho uma boa capacidade, né? Eu gostaria de ter, assim, eu tenho uma inveja incrível, assim, as pessoas têm uma leveza para dançar, né? Tu vê, assim, que o corpo, né? Faz sentido o movimento, assim, uma coisa natural, né? Eu fico olhando, meu Deus, isso é coisa de outro mundo para mim. Também essa coisa de conhecimento alienígena, incapaz de ser atingível, assim, porque eu não realmente, e admiro, né, claro, admiro, porque acho uma coisa incrível, assim, né, pessoas que utilizam, têm essa capacidade corporal, e aí a gente encontra essa capacidade em dançarinos, jogadores esportistas, jogadores de futebol, futebol americano, basquete, atletas de mais diversas áreas, atletismo, inventores mímicos, cirurgiões, professores de luta, né, pilotos de corrida, né, enfim, pessoas que lidam com atividades manuais, onde envolve motricidade fina ou grossa importante, né. Como pessoa famosa, temos aí a Daiane dos Santos, ginasta. Características prováveis dessas pessoas, né? Controle excepcional do próprio corpo e de objetos, com boa sincronização e reflexos. Aprende melhor se movimentando e participando da aprendizagem. Então, são pessoas extremamente sinestésicas, que precisam da prática, do movimento, né? Que não gostam de ficar muito tempo paradas no mesmo lugar, né? Gostam de se envolver com esportes e com artes manuais, gostam de tocar, né, no outro, de representar e utilizar métodos manipulativos, né? São muito do toque, né, da sinestesia. Lembra do que foi feito e não do que foi dito ao observador. Quer dizer, lembra com mais facilidade do que foi feito do que aquele que foi dito ou observado. Muito responsivo ao ambiente físico, brinca com objetos enquanto escuta tudo, né? Fica irrequieto ou aborrecido se houver poucos intervalos. Então são pessoas que e geralmente até têm válvulas de escape através dessas atividades, né? Tem muitas pessoas, e até a gente pode usar isso como estratégia de força para aprendizagem. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade para aprender porque tem uma questão de energia sinestésica contida muito grande, né? Daqui a pouco são pessoas que têm uma intensidade emocional tão grande que isso gera um descarregamento pelas suprarrenais de noradrenalina, de adrenalina, de cortisol tão grandes que deixa a pessoa inquieta. Então essa pessoa precisa metabolizar essas substâncias. Então, uma forma de metabolizar é através de uma atividade física, ir para uma academia, puxar peso, correr, né? Então, atividades sinestésicas que vão ajudar nessa regulação emocional do sujeito. Então, às vezes a gente tem estratégias assim que a gente trabalha com o sujeito, né? De exercícios para regulação dos aspectos emocionais, quando o sujeito sofre de emoções intensas, né? A gente trabalha aspectos sinestésicos. Como usar essa força para a aprendizagem? Então, integrar o movimento em todas as áreas do currículo, usar a dança, o movimento, os jogos e as técnicas manipulativas para aprender, né? Mexendo o corpo, manipulando o objeto de estudo, fazer mudanças na sala em intervalos frequentes, né? Mudando a estrutura do ambiente, relacionar movimentos aos conteúdos de estudo, empregar modelos, máquinas, artesanato, usar o corpo para se concentrar e relaxar, fazer viagens, utilizar drama, papéis dramáticos, o psicodrama, né, de fazer papéis, interpretar, né, isso a gente utiliza também na terapia, né, às vezes o paciente
por exemplo, tem que ter um contato ou tem que ter uma conversa com uma pessoa muito importante e ainda não se sente preparado emocionalmente. A gente pode ensaiar isso no setting terapêutico, né? Porque o terapeuta faz o papel da mãe que precisa escutar algo de importante do filho, e o filho fala, o paciente comenta, fala, né? A gente faz esse jogo de interpretações, né? De movimentos, para preparar o paciente através dessas atividades experienciais, né? Através de psicodramas, dramatizações, né? Enfim, usar o corpo para relaxar, técnicas de relaxamento, de contração muscular progressiva, de respiração diafragmática, também para gerar melhores condições nos níveis de ansiedade do sujeito, nós utilizamos também, enfim. Inteligência interpessoal ou social. Né? Aqui a gente tem as pessoas que têm uma boa capacidade de influência sobre os outros, né? de instigar a motivação dos outros, de levar, né, conhecimento aos outros, de papel de influência. Né? Normalmente encontrado em políticos, professores, líderes religiosos, conselheiros, vendedores, gerentes, relações públicas e pessoas comuns, com essas características. Né? Exemplo de pessoa famosa, Oprah Winfrey, né, que é uma apresentadora americana, norte-americana, que é muito famosa pela sua capacidade de conexão com seus entrevistados, né, de retirar o melhor deles, né, de conseguir criar um ambiente seguro para uma comunicação segura, onde eles possam expor o que sentem, o que pensam. Eu sou bem fã dela, gosto muito dela. Características prováveis dessas pessoas. Pessoas que tratam bem de negócios, né, porque envolve relação entre pessoas, né, relaciona-se e associa-se bem, né, com outras pessoas. Consegue ler as intenções de terceiros em situações sociais. Tem uma boa capacidade de ler nas entrelinhas o que uma pessoa quer expressar. Né? Aprecia estar com pessoas, tem muitos amigos e gostam de mediar disputas, que geralmente são pessoas mais extrovertidas, né? Dadas à comunicação. Geralmente essa característica também está muito associada a uma boa capacidade linguística também. Comunica-se bem, às vezes manipula, né? É persuasivo, gosta de cooperar. Como usar essa força para a aprendizagem? Desenvolver a cooperação, né? Através de atividades lúdicas, né? Tutelar, orientar os outros, é uma forma de desenvolver essa capacidade. Fazer diversos intervalos para socializar, né, entre as aulas, entre um processo de aprendizado, né? Então, tem intervalo onde as pessoas possam discutir, desenvolver esse processo interpessoal de troca, né? Sobre aquilo que está aprendeu, que entendeu, né? Ter festas e celebrações de aprendizagem, né? Muitos fazem isso até nas aulas, né? De pós, de graduação. Tá no final do semestre, vamos fazer uma farofada na sala de aula, vamos nos encontrar todo mundo numa pizzaria para celebrar, né? Para, de alguma forma, criar uma conotação simbólica para uma mudança de um processo subjetivo social, né? A gente está passando de um semestre para o outro, né? Então a gente cria um ritual de confirmação da nossa realidade subjetiva, onde eu sei que eu estou passando de um semestre para o outro, mas eu quero confraternizar isso com os outros para tangibilizar essa mudança, né? Para a gente simbolizar isso através de um ritual social de troca, de conversa. Fazer o aprendizado ser algo mais divertido através de trocas, dramatizações, né? Utilizar atividades do tipo pesquisa de pessoas, em que cada um precisa fazer perguntas e ter as respostas dos outros. Também importante para a gente poder se relacionar melhor com os outros e entender, né, melhor o outro. Enfim. Inteligência intrapessoal. Já estamos terminando as inteligências, tá, pessoal? Isso aqui é bem maçante, bastante coisa, né? Inteligência intrapessoal ou intuitiva, né? Normalmente encontrada em romancistas, né? Mas antes, o que é ser intrapessoal? É uma capacidade de ter uma pessoa que tem uma capacidade de olhar para dentro com mais facilidade, né? O que tem uma tendência, uma motivação para isso.
Independente de fazer bem ou mal feito, uma pessoa muito voltada aos seus processos introspectivos, olhar para dentro, entender suas emoções, entender seus pensamentos, assim como valoriza isso nos outros e estimula isso nos outros, tem a capacidade de estimular isso nos outros. A busca pela verdade, pela sabedoria, pelo autoconhecimento, né? Normalmente encontrada em romancistas, conselheiros, anciões, sábios, filósofos, gurus, pessoas com profundo senso do eu, místicos, né? Exemplo de pessoa famosa, Platão, o filósofo, né, pré-socrático. Características prováveis dessas pessoas, né? A busca, né, ou a conquista do autoconhecimento, sensibilidade aos valores próprios de cada um, né? Entender o valor da pessoa, buscar aquilo que faz sentido para ela, o seu propósito, aquilo que faz o seu coração vibrar, né? Sensibilidade aos objetivos de vida de cada um, tem um senso bastante desenvolvido do eu, né, por ter uma visão muito voltada aos seus processos internos, a conseguir se observar e se descrever sem se julgar, né, baseado em convenções sociais, ou o que os outros pensam, o que os outros acham. A habilidade intuitiva, automotivado, profundamente consciente das próprias potencialidades e fraquezas, e uma pessoa geralmente mais reservada, que deseja se diferenciar dos demais, no sentido de entender a singularidade, não de querer ser mais que os outros, mas de entender a singularidade de cada pessoa. Nós somos muito diferentes uns dos outros, cada ser humano é muito singular, tem o seu propósito, a sua forma de concepção, de interpretação da sua realidade, a sua constituição de eu diferente, né? Como usar essa força para aprendizagem? Ter conversas pessoais de coração para coração, usar atividades de crescimento pessoal para romper bloqueios da aprendizagem, reservar tempo para reflexão interior, pense e ouça, fazer estudo independente, ouvir sua intuição, discutir, refletir ou escrever o que vivenciou, como se sentiu, né? Então, muitas pessoas tem até atividades que te faz com os pacientes, pedir para eles descreverem o que pensaram, o que sentiram, né, nas suas experiências durante o dia a dia, né? Permitir a individuação, fazer diários de história pessoal, assumir o controle da própria aprendizagem de forma autônoma, né, buscando aquilo que faz mais sentido para si no processo de ensino-aprendizagem, e ensinar afirmações pessoais, né? Não emaranhadas com os conceitos do outro, mas a pessoa buscar seu próprio senso de eu, ter-se como o seu próprio autoconceito, né? Ser a sua própria autorreferência de si mesmo, perdão da redundância. E aqui temos também características de psicólogos, né? Da atuação do psicólogo, na promoção da busca do autoconhecimento, né? Nós temos também que desenvolver em nós essas características e a capacidade de instigar isso no outro, né? Inteligência naturalística. Bom, aqui nós temos pessoas que geralmente são muito bem integradas com o ambiente, né? Que tem um senso de conexão com a natureza, de sentirem-se parte de um todo organicista ambiental, que valorizam o que é natural, aquilo que é ligado à mãe natureza, à vegetação, à paisagem, aquilo que não é processado, que não é industrializado, né? Que é orgânico, né? Contato com a terra, com o ar puro, né? E valorizam isso, protegem isso, tem um senso de proteção, de valorização muito grande disso como um valor importante de vida. Normalmente encontrado em biólogos, paisagistas, ecologistas, pessoas que adoram estar em contato com a fauna e flora. Exemplo de pessoa famosa, o José Lutzenberger, ecologista. Tá? Características prováveis dessas pessoas, né, quando a gente encontra uma pessoa assim.
Pessoa que trata bem a natureza, pratica esportes ao ar livre, gosta de acampar, aprecia os animais e plantas e o meio ambiente. Pessoas que estudam ecossistemas. Perdão. E como usar essa força para a aprendizagem? Viajar para conhecer os diferentes ecossistemas, plantar, colher e produzir alimentos, né, para se conectar de como as coisas funcionam na natureza, né, e simbolizar a vida através disso. Cuidar de animais, garimpar e consumir produtos ecológicos ou orgânicos, pesquisar e preparar receitas naturalistas. Hoje em dia a gente se contesta um pouquinho isso como uma área de inteligência e se leva mais para um estilo de vida, né? Muitas pessoas contestaram isso como uma área de inteligência e muitos consideram, não, isso não é uma área de inteligência, isso é um estilo de vida que a pessoa adota, né? Cabe uma boa discussão. Assim como a espiritualidade que entra dentro de intrapessoal. Talvez faça sentido quando eu comentar para vocês. Porque a inteligência espiritual é como se fosse a intrapessoal, mas um plus da capacidade de doar-se ao outro, de ter um espírito de caridade, de compaixão com o outro, de empatia, né, do cuidado com o outro. Normalmente encontrado em místicos, sacerdotes, religiosos, pessoas que se dedicam ao transcendental. Exemplo de pessoa famosa, Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, entre outros. Pessoa com facilidade, então, características prováveis dessas pessoas. Pessoa com facilidade para concentrar-se, né? O intrapessoal também é assim, né? Tende à reflexão e ao estudo, gosta de dedicar seu tempo a causas justas, possui diálogo interior, ouve as pessoas, tem fé no transcendental e age com generosidade e solidariedade, né? Então, para mim, é um intrapessoal, uma característica plus de generosidade, de compaixão, de caridade, né? Como usar essa força para a aprendizagem? Colaborar com ONGs, participar de retiros religiosos, organizar campanhas solidárias, aprender a ver o ponto de vista do outro, pesquisar e respeitar as diferentes religiões, entre outras características. Tá? Então essas seriam as áreas, né, das inteligências múltiplas do Howard Gardner. Para algumas pessoas pode ter feito sentido, para outras nem tanto, né? As características podem ter se reconhecido em algumas, em outras não, né? Bom. Também a ideia hoje é a gente falar, né, de forma geral, sobre os estilos de aprendizagem, né? Elas podem ser baseadas na forma como a gente capta as informações, como a gente organiza as informações, ou nas condições onde a gente aprende, né? Que condições seriam essas? Então, bom, quando a gente fala na forma como a gente capta as informações, tem pessoas que são mais visuais, né? Ou seja, tem uma tendência a capturar com mais facilidade aspectos visuais das suas experiências, né? Então, 40% das pessoas são mais visuais do que outras, né? Então, o aspecto visual mais proeminente no aprendizado. Talvez seja filogeneticamente herdado, né? Porque a gente, por muito tempo na história da humanidade, a gente utilizou a capacidade visual para poder atacar, fugir, né? Atacar as presas, fugir dos predadores, né? Então o olho, a visão tem uma conexão emocional muito grande, né? Ativa uma área emocional muito grande. Uma coisa é a gente falar por WhatsApp com uma pessoa que a gente gosta, outra coisa é a gente ver, né, pessoalmente essa pessoa ativa uma área emocional muito mais forte, né? Então o processo visual ainda é muito potente no ser humano. Auditivo estaria ali representado entre 30% e 35%, né, das pessoas com uma capacidade proeminente auditiva. E sinestésico ou tátil, tá? Muitas pessoas colocam até na mesma categoria, né? Aí talvez 10% a 15% da população geral tendo uma capacidade mais proeminente tátil ou sinestésica, né, do toque, do movimento, né? Aprender na prática mais facilmente. E vocês me perguntarem então é melhor adotar estratégias visuais, já que a maioria das pessoas são visuais? Não. O ideal é fazer experiências
gere uma integralidade entre áreas, né? Para a gente poder usar todas essas potencialidades juntas, né? Como você organiza e processa as informações? Então, a ideia aqui é qual é a área do cérebro que atua mais, né? Se é uma área mais analítica, mais racional, uma área mais aleatória, mais criativa, né? Mais emocional, né? Do lado direito. E as condições ambientais que influenciam no processo de aprendizado, né? Os ambientes e como eles influenciam na nossa capacidade de aprender as coisas. Aqui tem uma breve discussão daquilo que eu falei anteriormente, né, das porcentagens, das características visuais, auditivas, táteis e sinestésicas. Aqui tem os 4 estilos de pensamento de organização do processamento da informação, né? Quando a gente fala de lado esquerdo do cérebro, a gente está falando de uma área mais lógica, mais linear, mais racional, né? Mais cartesiana, né? De processar as informações. Então a gente vai ter um processo mais sequencial, né? E quando a gente fala do lado do hemisfério direito, a gente está falando de um processo que envolve mais questões não lineares, processos mais aleatórios, mais musicais, emocionais, criativos, que envolvem artes, imaginação, intuição, né? Então, mais aleatórios. Voltando ali para o domínio do cérebro esquerdo, a gente tem o sequencial concreto e abstrato. O que seria o concreto e o abstrato? O concreto está relacionado à forma como a pessoa tende a processar as informações que recebe do ambiente de uma forma ordenada, sequencial, linear, cartesiana, através de gráficos, de blocos, né, de forma organizada mesmo, né, com fluxogramas, organogramas mentais, né, a pessoa tende a organizar tudo, deixar tudo em fichários mentais. E quando a gente fala de sequencial abstrato, a gente está falando da capacidade da pessoa de se interessar pelo mundo das teorias, dos conceitos, né, que expliquem o mundo, né, de uma forma lógica, de uma forma linear também, né, que seja através de regras, de normas claras e objetivas. E quando a gente fala de domínio de hemisfério direito, que é essa parte mais criativa, a gente também tem um aleatório concreto e abstrato. Quando a gente fala de aleatório concreto, a gente está falando da capacidade da pessoa de entender o mundo através das suas próprias experiências. A pessoa precisa ter a sua experiência singular, né? Ela precisa processar essas informações através da sua experienciação, de como ele percebe esse mundo, através da sua prática. E quando a gente fala de aleatório abstrato, a gente está falando de uma pessoa que organiza o mundo de uma forma não necessariamente estruturada, mas desestruturada, né? Onde a pessoa sente mais do que racionaliza. Eu tenho sensações, eu sinto que é assim, eu tenho uma intuição de que as coisas são de uma determinada maneira a partir da forma como eu sinto de uma forma emocional as minhas experiências. Então as pessoas geralmente são estilos mais gerais das pessoas de processar essas informações, né? Aqui tem um questionáriozinho que vocês podem fazer, né? Vai estar na apresentação. Vocês podem praticar, que é justamente para a gente ver se o cérebro tem um funcionamento mais sequencial ou mais aleatório. Qual é a área do cérebro que comanda melhor vocês, né? Então aqui vocês podem observar que no questionário tem vários números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 15. Cada número tem um conjunto de palavras, de A a D. A ideia é que vocês leiam cada conjunto de palavras e vejam qual é a palavra desse primeiro conjunto aqui, que melhor descreve vocês. Ah, mas tem duas que me descrevem. Ok, tem duas que te descrevem, mas escolhe das duas qual é que tu elege, como é que te descreve melhor. Daí passa para a segunda aqui, lê de novo, por exemplo, aqui, organizado, adaptável, crítico, inquisitivo. Ah, organizado, eu sou super organizado. Essa me descreve melhor. Então escolhe um organizado, que vai fazer o círculozinho na letra A, um X na letra A, enfim. E vai fazer isso para cada uma dessas alternativas. Depois vai vir aqui no crivo, onde vocês vão marcar aqui na 1. Qual foi a que eu marquei? Ah, foi a B. Na 2, foi
De novo a B, mas a B está aqui colocada em outro lugar. Então tem que estar atento a isso. Na 3, eu marquei a está aqui colocada aqui. Porque vão ter a coluna 1 em romano, 2 em romanos, 3 em romanos e 4 em romanos. Porque depois vocês vão somar o que deu em cada um, a quantidade que deu numérica em cada uma dessas colunas aqui, dessa numeração em romano, tá? E vocês vão colocar aqui, neste fichário, né? O total do 1, o total do 2, o total do 3, o total do 4. E multiplicar por 4. O valor vai dar o valor sequencial concreto, né? Ou sequencial abstrato. Então, 1 no romano está relacionado com o sequencial concreto. O 2 em romano está relacionado com o sequencial abstrato. O 3 em romano com aleatório abstrato. E o 4 em romano com aleatório concreto. Né, para entender como é que é a forma de vocês de processar as informações do ambiente. Qual o lado do hemisfério cerebral que melhor comanda vocês. Isso é um indicativo. E relembrando, isso é um indicativo significativo, não é um teste exatamente exato, né, assim, perfeito, né, mas dá algumas sugestões, aponta, né, algumas características mais gerais. Então experimentem fazer. E na dúvida me chamem ali depois no particular que eu tiro qualquer dúvida. Experimentem fazer isso depois da aula, tá? Ou quando vocês quiserem, enfim. Isso não é atividade para entregar, não é tarefa, mas a nível de curiosidade para vocês, tá? As condições que influenciam a aprendizagem também é importante. O ambiente físico, né, se é um ambiente arejado, com luminosidade natural, né, luz natural, né, que facilita o processo de aprendizagem, ou tem luz suficiente para facilitar o processo de aprendizagem, né? Se as necessidades emocionais do sujeito estão atendidas, né, porque alterações das emoções, como ansiedade muito elevada, né, ou uma angústia muito elevada, uma depressão, né, um estado maníaco, são condições que alteram a capacidade do sujeito de apreender do ambiente as informações, de captar do ambiente informações. Né? Então, se o sujeito está com necessidades emocionais reguladas, o sujeito está regulado emocionalmente, isso vai influenciar nesse processo de ensino-aprendizagem. Necessidades sociais. Né? Se é uma pessoa que tem a capacidade de aprender sozinho, se precisa de uma tutoria, precisa de um professor, se está melhor trabalhando em conjunto, se está melhor trabalhando sozinho, individualmente. Então, qual é a característica social interacionista desse sujeito, né? Para o processo de aprendizagem? Qual que facilita melhor o seu processo? E necessidades biológicas, né? Se está o resto, né? As condições de regulação do sono, né, que a gente chama de higienização do sono. Se a pessoa tem horário para dormir, dorme certinho nesse horário, né? Se tem um ciclo circadiano bem reguladinho, né? Ou se está daqui a pouco dormindo com muita luminosidade que prejudica a qualidade do sono. Se a pessoa anda se alimentando de uma forma incorreta, né? Então a gente não é nutricionista, mas a gente pode orientar a pessoa a procurar um nutricionista, né? Ou traçar estratégias para a pessoa ter um alimentar menos compulsivo, se assim estiver o manifestando no comportamento. Se a pessoa está sempre cansada, se a pessoa está fazendo exercícios físicos, né? A gente não é educador físico, mas a gente pode orientar a pessoa a procurar um orientador físico para começar a fazer uma prática de exercício aeróbico, né? Para facilitar no processo de ensino-aprendizagem. Impacta também, né? Porque isso gera neurotransmissores que trazem prazer, que trazem bem-estar, né? E a melhora da condição cardiorrespiratória melhora também a capacidade de concentração do sujeito em atividades de leitura, né? De concentração. Então, esses aspectos também têm que ser levados em conta quando a gente está com o sujeito, né? Trabalhando a perspectiva de ensino-aprendizagem. Tudo isso é importante. Algumas frases e colocações do Carl Jung que inspirou. Carl Jung foi uma pessoa que inspirou muito o Howard Gardner na formação da teoria das inteligências múltiplas, né? E vendo esses conceitos dele, a gente entende por quê, né? O que ele trazia, né? Alguns pressupostos do Carl Jung. O fato de termos uma inteligência que se destaca das demais e
E o mesmo modo como as nossas inteligências se interrelacionam, acaba por indicar um estilo de vida e um estilo de trabalho distintos. Então, a nossa caminhada de vida, condições nossas interacionistas com o ambiente, onde nós somos criados, nossas experiências vão também determinar os caminhos que a gente vai optar para se desenvolver melhor, né? É uma construção também de um processo interacionista, né? Construtivista. Todos somos potencialmente talentosos, mas de maneiras diferentes. Isso tem tudo a ver com a teoria das múltiplas inteligências, do Howard Gardner. Toda pessoa tem seu estilo de aprendizagem, de trabalho e de temperamento preferidos. E falando em temperamento, estilo, ele dividia as pessoas em pensadores extrovertidos e pensadores introvertidos, né? Onde nos extrovertidos teriam os emotivos, né, que seriam profundamente interessados em outras pessoas. Os sensoriais que adoram esportes e buscam prazer através de atividades físicas, né, que serão pessoas muito alinhadas com o princípio do prazer, né, hedonistas. Os intuitivos, que são promotores de novas causas, têm visões de novos mundos para conquistar ou construir, né, pessoas que são a gente pode botar essa característica dos empreendedores, né? As pessoas que gostam de empreender, conquistar, construir coisas novas, né? E os pensadores introvertidos, né? Onde os emotivos dessa categoria serão pessoas que agonizam os problemas do mundo e internalizam eles dentro de si mesmos, né? Os sensoriais, que é aqueles que veem no mundo uma forma, algo muito desinteressante, buscam saciar suas necessidades através de um olhar voltado para si mesmo, e os intuitivos, que são pessoas sonhadoras, né, que sonham acordado, que pensam em possibilidades de um mundo, né, a partir de recursos ocultos, né, de seus próprios, dentro de uma própria perspectiva muito singular do pensamento muito idiosincrásico daquela própria pessoa que está sonhando, né? Independente dos recursos que o mundo traga para aquela pessoa, para que ele consiga realmente realizar seu sonho. Não importa se existem estruturas, se existem condições para realizar meu sonho. Eu sou um sonhador e acredito que um dia o que eu penso pode vir a realizar-se, né? E por fim, vou terminar com um pressuposto do controle da gestão e dos estilos de vida, né, de governabilidade da mente do Steinberg, né, que é do livro que eu sugeri para vocês, onde ele coloca que a nossa mente executa as atividades, né, e propõe resolver problemas, e resolver problemas é a capacidade básica da inteligência, né, a partir de 3 faculdades: a legislativa, a executiva e a judiciária, né? E aqui é um conceito que lembra também muito o processo de função executiva, vocês vão entender por quê. Quando a gente fala de função legislativa, a gente está falando da capacidade do sujeito de conseguir se planejar, né? De imaginar e pensar formas de executar as coisas da sua vida, né? Quando a gente fala da execução, do executivo, a gente está falando na própria implementação propriamente dita, né? Do sujeito conseguir ter a capacidade de botar o seu plano em ação. E quando se fala de judiciário, é a capacidade do sujeito de refletir, de julgar sobre suas práticas, né? E avaliar elas constantemente, se são adequadas ou não, né? É o processo chamado de autogestão mental proposto pelo Steinberg. Enfim, queria abrir agora para as colocações de vocês, contribuições, o que ficou para vocês da nossa conversa. Hoje a aula teve mais um caráter de palestra, né? Falei um pouco mais sozinho do que de costume, mas ok, pode acontecer, né? Faz parte, talvez até pelo próprio ritmo da aula. Mas eu queria agora abrir para vocês poderem comentar, trazer as contribuições de vocês, as perspectivas de vocês, o que vocês concordam, não concordam do que viram na aula. Estou aqui para escutá-los. Eita.
E aí, pessoal? Já botei uma sonoplastia aqui para... Um grilo, só num grilo? Grilos. O pessoal tá contemplativo, tá pensando, botei um grilinho Tá aqui. todo mundo, mas a aula de hoje foi bastante reflexão, né, professor? Começa com comportamentos. Foi só para desacomodar vocês, no sentido mais do humor, né? Mas eu entendo que às vezes tem aulas que a gente fica mais pensativo mesmo, né? A gente não tem que necessariamente exteriorizar tudo, né? Então tem aulas que são mais... que a gente fica pensando, né? Avaliando. Então é assim mesmo. Eu como aluno que sou também, né? Eu tenho aulas que eu termino assim, muito para mim mesmo, fechado em mim mesmo, avaliando, pensando, né? Sim, uma introspecção, né? Hoje foi um dia, assim, de introspecção. Para mim, pelo menos. Professor, eu posso te pedir para retomar? Não sei se tu retomou no início, eu não vi, porque eu estava no trajeto, nossos prazos e quantas aulas e tal, porque semana que vem é entrega de trabalho. Se ninguém tiver nada para falar, óbvio, né? Não, a semana que vem entrega de trabalhos e seminário, né, sobre o texto lá de motivação, Sim. de entrevista motivacional, motivação, prontidão para mudança. Vamos ter o seminário e também pretendo fazer uma reflexão a respeito de um texto que nós temos sobre ciências e aprendizagem, tá? Vou ter um espaçozinho também onde eu quero comentar sobre um texto que nós temos, uma leitura do livro, tá? Então não vai ser uma aula expositiva, vai ser um comentário. Então vou reforçar ali no grupo a leitura também desse capítulo para a aula que vem, para a gente fechar o conteúdo. Então eu pretendo dividir a aula, né? Uma parte vai ser o seminário, uma parte eu vou discutir também esse capítulo do livro, tá? Tá. E depois a revisão para prova e prova. Tá. E aí fechamos os conteúdos desse Daí férias. semestre. Daí Tá, férias. Daí... Férias e correr pro abraço, né, professor? Ou correr pra GTS. Tô brincando. Ninguém vai precisar. Olha a motivação. Tem uma Puxa, que comentário maldoso, professor. Tô com síndrome tô com espírito de porco hoje. A Dani Tri partiu férias, correu pro abraço. Partiu férias, correu pro abraço, recebeu... Acabou com a motivação. Tu viu, Dani, que ingrato esse professor. Não, super motivado. Agora deixa nós mais preocupadas ainda, Dani. Não, mas eu tenho a crença inabalável que pela essa turma, pela forma como eu conheço vocês e desempenho de vocês, de que após o grau B todo mundo vai estar de férias. Não tenho dúvida disso. Ai. Eu creio. Por isso que eu me permito brincar. Se fosse uma turma claudicante... Deu aquela pulguinha atrás da orelha. Se fosse uma turma claudicante, eu ia pensar isso, mas eu jamais ia falar, né? Então eu brinco porque fica muito claro, né, de que não se trata dessa turma. Né? O senso de ironia do que eu falei, não se preocupe. A turma é muito boa. Muito capaz. Então tá, boa noite, tá. prof. Eu vou tá sair bom. porque tá. Tá bom, Dani. Que bom que tu esteve aqui com a gente, né? Eu que agradeço. Então tá. Então, pessoal, vou desejar boa noite a todos, né? Senão eu vou botar aqui de novo o áudio dos grilinhos. Tá? Uma boa noite a todos e nos vemos semana que vem. Tá? Um bom final de trabalho para vocês, execução de trabalho. E tenho também certeza que vamos ter um bom seminário sobre o assunto. Tá? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até mais, gente. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Feito, pessoal.